Inscrevam-se no canal e ativem o sininho para não perderem nenhum conteúdo épico. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje temos uma história fascinante para compartilhar com vocês. A incrível e complexa trajetória do Star-Lord, o herói que domina tanto o vasto cosmos quanto os corações dos fãs do universo Marvel. Acompanhem enquanto exploramos como esse extraordinário aventureiro espacial, equipado com tecnologia intergaláctica, uma determinação inabalável e um senso único de humor, deixou uma marca indelével nos Guardiões da Galáxia e muito mais. Desde seus primórdios como filho da Terra sequestrado para o espaço após uma tragédia pessoal até seus momentos icônicos como líder destemido dos Guardiões e salvador da galáxia, vocês descobrirão por que o Star-Lord, com seu carisma, engenhosidade e espírito rebelde, é uma figura tão única e inspiradora entre os super-heróis. Preparem-se para mergulhar na história do Star-Lord enquanto exploramos a essência desse mestre das manobras espaciais e da diplomacia improvisada, que equilibra seu amor pela música dos anos 80 com sua missão de proteger o universo. Uma jornada pelos confins do espaço, do heroísmo e da superação. Uma história que desafia as noções tradicionais de família, lealdade e destino cósmico. Não percam essa aventura que revelará a história de um dos heróis mais surpreendentes e carismáticos do universo Marvel. E não se esqueçam de deixar nos comentários qual outro personagem vocês gostariam que explorássemos em nosso próximo vídeo. Estamos ansiosos para saber a opinião de vocês. Mais conhecido como Senhor das Estrelas. Meio humano, meio celestial, Peter conquistou os fãs com seu humor irreverente, sua trilha sonora nostálgica e uma jornada de autodescoberta que atravessa o cosmos inteiro. Antes de ser interpretado magistralmente por Chris Pratt no universo cinematográfico da Marvel, o Senhor das Estrelas já percorria aventuras épicas nos quadrinhos desde a década de 1970, embora tenha ganho verdadeira notoriedade apenas nos anos 2000 com a reformulação dos Guardiões da Galáxia. O que torna esse ex-ladrão espacial tão especial? Como um personagem que começou nas sombras dos gigantes da Marvel conseguiu se estabelecer como um dos heróis mais queridos do público. Peter Quill não possui a força de Thor, a genialidade de Tony Stark ou o patriotismo do Capitão América. O que ele tem é algo muito mais valioso: imperfeição genuinamente humana, coberta por camadas de charme, audácia e um Walkman carregado de hits dos anos 70 e 80. Sua história é um testemunho de como podemos transcender nossas origens e criar nosso próprio destino entre as estrelas. É uma narrativa sobre família, não aquela em que nascemos, mas aquela que escolhemos formar ao longo do caminho. Prepare-se para uma viagem intergaláctica enquanto exploramos a história deste guardião que carrega o peso das estrelas nos ombros, um blaster em cada mão e o coração de um herói improvável batendo ao ritmo de Come and Get Your Love. Do menino que perdeu tudo na Terra ao homem que encontrou propósito nas estrelas, vamos descobrir como Peter Quill se tornou o lendário Senhor das Estrelas e por que, apesar de todas as suas falhas, ele continua sendo um dos personagens mais cativantes do universo Marvel. A história de Peter Quill começa na Terra, em dezembro de 1976, quando sua mãe, Meredith Quill, encontra e se apaixona por um misterioso viajante das estrelas. Este visitante era J. de Spartax, um príncipe alienígena que pousou sua nave avariada perto da casa rural de Meredith no Colorado. Durante o tempo que passou na Terra, J. e Meredith viveram um romance intenso, mas de curta duração. Após consertar sua nave, J. foi forçado a partir para continuar cumprindo seus deveres reais, deixando Meredith grávida e com apenas as memórias de seu amor interestelar. Ele prometeu retornar, uma promessa que nunca seria cumprida. Quando Peter nasceu, sua vida já estava destinada a ser extraordinária, mesmo que ele não soubesse disso ainda. Meredith criou o filho sozinha, contando-lhe histórias sobre seu pai das estrelas, histórias que o jovem Peter absorvia com fascínio e que plantaram a semente de sua futura conexão com o cosmos. A infância de Peter foi marcada por uma mistura de encantamento pelas histórias de sua mãe e confusão por ser diferente das outras crianças. Ele frequentemente se metia em brigas defendendo a honra de sua mãe quando outros zombavam de suas histórias sobre seu pai alienígena. Mas a tragédia estava à espreita. Quando Peter tinha apenas 8 anos, assassinos enviados pelo Império Badon invadiram sua casa com a missão de exterminar qualquer descendente da linhagem real de Spartax. Em um momento de desespero supremo, Meredith foi mortalmente ferida. Com seu último suspiro, ela apontou para o céu estrelado e revelou a verdade sobre o pai de Peter, implorando para que seu filho não se esquecesse de olhar para as estrelas, pois ali estaria seu verdadeiro lar. Órfão e traumatizado, Peter foi enviado para um orfanato onde cresceu como um garoto problemático, sempre envolvido em brigas e constantemente fugindo.
Suas noites eram passadas contemplando o céu, sonhando com o dia em que poderia escapar da Terra e encontrar seu pai entre as estrelas. O que ele não sabia era que seu destino espacial viria mais cedo do que imaginava, mas não da forma como sonhava. Sua vida tomou outro rumo drástico quando foi abduzido por piratas espaciais conhecidos como saqueadores, liderados pelo brutal e carismático Yondu Udonta. Em vez de entregá-lo ao Império Badon como era o plano original, Yondu, reconhecendo algo especial no garoto terrestre, decidiu criar o menino como parte de sua tripulação. A decisão não foi totalmente altruísta. Yondu viu potencial em ter um pequeno e ágil humano para ajudar em roubos mais delicados, especialmente em planetas onde criaturas azuis com cristas vermelhas chamariam muito a atenção. Crescendo entre ladrões e contrabandistas espaciais, Peter desenvolveu habilidades impressionantes: combate corpo a corpo, manuseio de armas avançadas, pilotagem de naves espaciais e a arte de improvisar sob pressão. Mais importante que isso, ele desenvolveu um escudo emocional feito de sarcasmo, referências à cultura pop terrestre dos anos 80 e o Walkman com as músicas preferidas de sua mãe, sua conexão mais preciosa com a Terra e suas raízes. Desta forma, o menino da Terra se transformou em um dos mais notórios ladrões espaciais, conhecido por seu charme, audácia e uma inexplicável obsessão por música terráquea antiga. Nas histórias em quadrinhos, o Senhor das Estrelas permaneceu como um personagem relativamente obscuro por décadas após sua criação. Sua primeira aparição foi em Marvel Preview #4 em 1976, criado por Steven Gleilart e Steve Gunn. Nessa versão original, Peter Quill era um astronauta amargo que ganhou o título de Senhor das Estrelas de uma entidade cósmica. Por muitos anos, ele vagou pelo espaço em aventuras isoladas, nunca alcançando a popularidade de outros heróis cósmicos da Marvel. A verdadeira reviravolta na história do personagem veio em 2006, durante o evento cósmico Aniquilação, orquestrado pelo escritor Keith Giffen. Quando a onda de destruição liderada por Anililuz ameaçou consumir o universo, Peter Quill surgiu como um estrategista militar improvisado, reunindo um grupo de heróis cósmicos para combater a ameaça. Este foi um momento crucial para o personagem, pois marcou sua transição de anti-herói solitário para líder relutante. Durante esta saga, ele trabalhou lado a lado com personagens como Nova, Richard Rider, Drax, o Destruidor, e Gamora, estabelecendo as primeiras conexões do que viria a se tornar os Guardiões da Galáxia. O que tornou este arco tão importante foi a reimaginação completa do personagem pelo escritor Dan Abney e o artista Andy Lanning. Eles transformaram Peter em um personagem mais complexo, adicionando camadas de trauma, humor como mecanismo de defesa, e uma capacidade inata de inspirar lealdade mesmo entre os seres mais improváveis. A Aniquilação mostrou Peter em seu elemento, improvisando planos audaciosos contra probabilidades impossíveis e recusando-se a desistir mesmo quando a situação parecia completamente sem esperança. Após a Aniquilação, veio o arco Conquest, onde Peter formou oficialmente a nova iteração dos Guardiões da Galáxia. Esta não era a primeira equipe com este nome no universo Marvel, mas seria a que definiria o legado do grupo. Reunindo um grupo de desajustados cósmicos, incluindo Rocket Raccoon, Groot, Drax, Gamora e outros heróis menos conhecidos como Mantis e Filavel, ele estabeleceu uma base na cabeça decepada de um celestial conhecido como Knoveri, de onde os Guardiões operavam como uma força de resposta rápida contra ameaças universais. Este período definiu a personalidade moderna do Senhor das Estrelas, estrategista brilhante mas impulsivo, líder que inspira lealdade apesar de seus métodos pouco ortodoxos, e um homem disposto a fazer sacrifícios extremos pelo bem maior. Durante este arco, Peter chegou a implantar dispositivos de controle mental nos Guardiões para garantir que trabalhassem como uma equipe eficaz, uma decisão moralmente questionável que refletia sua disposição em cruzar linhas éticas para proteger a galáxia. Um dos momentos mais sombrios na história dos quadrinhos veio durante a Guerra dos Reis, quando Peter enviou os Guardiões em missões suicidas para tentar evitar um conflito galáctico entre os impérios Kree e Shi'ar. Quando sua amiga e possível interesse romântico, Mantis, foi gravemente ferida, Peter enfrentou um motim dentro da própria equipe, liderado por Rocket Raccoon, que questionava suas decisões cada vez mais arriscadas. Este arco explorou o peso da liderança e os custos emocionais que Peter estava disposto a pagar pela galáxia. Ele chegou ao ponto de sacrificar sua própria vida para selar uma fenda no espaço-tempo, sendo aparentemente morto apenas para retornar mais tarde sob circunstâncias misteriosas. Este ciclo de sacrifício e renascimento tornou-se um tema recorrente em sua história. No universo cinematográfico da Marvel, a jornada de Peter Quill ganhou novos contornos e alcançou uma audiência global muito maior. Em Guardiões da Galáxia, 2014,
Dirigido por James Gunn, vimos um ladrão espacial egoísta transformar-se em herói ao formar um vínculo improvável com outros desajustados. O filme reimaginou alguns elementos da história de Peter. Agora ele era filho de um misterioso ser cósmico, mais tarde revelado como Ego, foi abduzido da Terra ainda criança após a morte de sua mãe por câncer, e cresceu entre os saqueadores liderados por Yondu. O momento em que Peter arriscou sua vida para salvar Gamora no vácuo do espaço, e depois quando os Guardiões literalmente se deram as mãos para conter o poder da Joia do Infinito, representou seu crescimento como personagem, priorizando os outros acima de si mesmo. A cena da dança para distrair Ronan tornou-se icônica, exemplificando a abordagem única de Peter para o heroísmo, usando imprevisibilidade e aparente frivolidade como armas. Em Guardiões da Galáxia Volume 2, 2017, o arco emocional de Peter aprofundou-se com a revelação de que seu pai biológico era Ego, um celestial antigo com planos nefastos para o universo. Este filme explorou temas de paternidade, família escolhida versus família biológica, e o verdadeiro significado de ser um pai. A tentação de abraçar seu lado celestial e abandonar sua humanidade representou uma crise existencial profunda para Peter. A cena climática onde ele tapa descobrir seus poderes celestiais para combater seu próprio pai, enquanto é emocionalmente apoiado por Yondu, o pai que o criou, representa uma das jornadas mais poderosas do personagem, culminando com a comovente morte de Yondu e sua declaração final. Ele pode ter sido seu pai, garoto, mas não foi seu papai. Esta frase resume perfeitamente a essência do arco de Peter sobre família e pertencimento. A aparição dos Guardiões em Vingadores, Guerra Infinita, 2018, mostrou um lado mais vulnerável de Peter quando, dominado pela emoção ao descobrir que Thanos havia sacrificado Gamora, ele comprometeu o plano para derrotar o Titã Louco. Este momento controverso mostrou tanto a humanidade quanto a impetuosidade de Quill, traços que definem seu personagem desde sua criação. Muitos fãs criticaram a ação de Peter, mas ela foi consistente com sua caracterização como alguém que, apesar de todo o seu crescimento, ainda é guiado por emoções intensas e impulsos, para o bem ou para o mal. Em Vingadores, Ultimato, 2019. Após retornar do estalo de Thanos, Peter inicia uma busca pela versão de Gamora de 2014, que não compartilha a história ou sentimentos da Gamora que ele conheceu. Esta busca por uma conexão perdida ecoou sua jornada contínua por pertencimento. Em Guardiões da Galáxia Volume 3, 2023, sua história chega a um clímax emocional quando ele finalmente encontra alguma forma de paz e direção após todas as perdas e traumas que sofreu. Um aspecto fundamental das histórias do Senhor das Estrelas é sua capacidade de unir pessoas improváveis em torno de causas maiores que eles mesmos. Seja nos quadrinhos ou nos filmes, Peter Quill não é um herói perfeito. Ele é falho, impulsivo e muitas vezes movido por traumas não resolvidos. No entanto, é precisamente esta humanidade imperfeita que o torna tão cativante e relatável. Sua jornada é a de alguém que constantemente tenta ser melhor do que seu passado sugere que ele deveria ser, lutando contra seus próprios demônios enquanto simultaneamente enfrenta ameaças cósmicas. Nos quadrinhos mais recentes, Peter enfrentou desafios como se tornar brevemente o rei do Império Spartax, apenas para renunciar ao trono em favor de sua vida como guardião. Lidou com a perda temporária de seus poderes e equipamentos, e até mesmo morreu e ressuscitou múltiplas vezes. Cada uma dessas experiências adicionou novas camadas à sua complexa psicologia. Através de todas estas histórias, uma constante permanece: o conflito entre o garoto da Terra que nunca queria crescer e o líder cósmico que deve assumir responsabilidades maiores que ele mesmo. O Senhor das Estrelas possui um conjunto único de habilidades e equipamentos que o transformam em um formidável defensor da galáxia, mesmo entre seres com poderes sobrenaturais. Diferentemente de muitos heróis da Marvel, a força de Peter Quill não vem principalmente de superpoderes inatos, mas de sua engenhosidade, adaptabilidade e tecnologia avançada. No universo cinematográfico da Marvel, Peter inicialmente é apresentado como um humano comum, embora excepcionalmente habilidoso. Sua herança meio celestial é revelada apenas no segundo filme, quando descobrimos que, como filho de Ego, ele possui a capacidade latente de manipular a luz celestial. Esta habilidade permitiu que temporariamente gerasse construções de energia e até mesmo se tornasse quase imortal enquanto estava conectado à energia de seu pai. Durante seu confronto final com Ego, Peter conseguiu manifestar poderes impressionantes, transformando-se brevemente em uma espécie de divindade cósmica capaz de manipular matéria em escala molecular. No entanto, após a destruição de Ego, aparentemente perdeu esses poderes cósmicos, retornando ao seu estado humano aprimorado. Nos quadrinhos, a história é um pouco diferente. Após uma reescrita de sua origem,
Peter foi revelado como filho de J-San, imperador do Império Spartax, dando-lhe uma fisiologia híbrida que proporciona maior resistência e durabilidade do que humanos comuns. Em algumas histórias, ele demonstrou capacidade de sobreviver brevemente no vácuo espacial e resistir a danos físicos que matariam uma pessoa comum. Esta resistência aprimorada permite que ele suporte punições físicas extremas durante suas muitas batalhas contra ameaças cósmicas. Mas o que realmente define o Senhor das Estrelas são seus equipamentos característicos. Seu item mais icônico são suas pistolas elementares, armas altamente avançadas capazes de disparar ar, água, terra e fogo. Estas pistolas personalizadas foram projetadas exclusivamente para ele e possuem capacidade de rastreamento biométrico, tornando-as inúteis nas mãos de qualquer outra pessoa. Cada pistola contém sofisticados sistemas computacionais e permite a Peter controlar os elementos com precisão quase cirúrgica. Nos filmes, suas armas são simplificadas para blasters de energia de quartzo, mas igualmente letais, capazes de disparar rajadas de energia concentrada potentes o suficiente para derrubar os adversários mais resistentes. O capacete do Senhor das Estrelas é outra peça fundamental de seu arsenal. Esta máscara tecnológica se materializa ao seu comando, fornecendo suporte de vida em ambientes hostis, visão aprimorada, tradução universal e comunicação com sua nave. O capacete permite que Peter respire no vácuo do espaço, protege contra toxinas e radiação, e inclui sistemas de HUD, Head-Up Display, avançados que fornecem informações táticas em tempo real. O design do capacete varia entre quadrinhos e filmes, mas sua funcionalidade permanece consistente como uma ferramenta essencial para suas aventuras espaciais. Quill também utiliza botas a jato que lhe permitem voos curtos e manobras aéreas. Estas botas são particularmente úteis em ambientes de baixa gravidade, permitindo que ele navegue com agilidade durante combates espaciais. Em conjunto com seu capacete, as botas transformam Peter em um combatente tridimensional, capaz de ataques estratégicos de múltiplos ângulos. Esta mobilidade aérea compensa sua falta de superforça ou velocidade, permitindo que ele enfrente oponentes fisicamente superiores usando movimento e posicionamento tático. No MCU, um de seus itens mais queridos é seu Walkman Sony, depois substituído por um Zune, carregando mixtapes com músicas dos anos 70 e 80 que sua mãe lhe deu. Embora não seja tecnicamente um equipamento de combate, a música desempenha um papel crucial em suas estratégias, servindo tanto como conforto emocional quanto, surpreendentemente, como catalisador para momentos de bravura extraordinária, como vimos na memorável cena de dança para distrair Ronan em Guardiões da Galáxia. Por trás deste aparente objeto sentimental está uma conexão profunda com sua humanidade e suas raízes terrestres, tornando o equipamento possivelmente mais importante que qualquer arma em seu arsenal. Talvez a arma mais poderosa de Peter seja sua nave, a Milano, depois substituída pela Bowie. Este interceptor espacial altamente modificado é equipado com armamentos avançados, propulsores rápidos e sistemas de camuflagem. Como piloto excepcional, Peter demonstra habilidades de voo que rivalizam com os melhores pilotos da galáxia, executando manobras impossíveis em campos de asteroides e zonas de batalha. Sua intuição natural para a navegação espacial e reflexos extraordinários fazem dele um dos pilotos mais habilidosos do universo Marvel. O universo do Senhor das Estrelas é povoado por uma colorida galeria de aliados leais e inimigos mortais que moldaram sua jornada através das estrelas. Como líder dos Guardiões da Galáxia, Peter formou uma família improvisada que transcende espécies e histórias de origem. Sem dúvida, seus aliados mais próximos são os membros originais dos Guardiões. Gamora, a mulher mais perigosa da galáxia e filha adotiva de Thanos, inicialmente manteve uma relação tensa com Peter que evoluiu para um profundo vínculo romântico. Sua natureza pragmática e letal serve como contraponto perfeito ao estilo mais improvisado de Peter. Drax, o Destruidor, com sua interpretação literal e sede de vingança, encontrou em Peter um líder que canalizou sua fúria em propósito. A amizade entre Peter e Rocket Raccoon é especialmente significativa. Dois seres quebrados mascarando trauma com humor e bravata, que eventualmente desenvolvem um respeito mútuo que beira o fraternal. Groot, com seu vocabulário limitado mas coração ilimitado, representa a inocência e bondade que Peter procura proteger no universo. Yondu Donta merece menção especial. Inicialmente apresentado como um antagonista e sequestrador de Peter, sua relação revelou-se profundamente complexa. Como figura paterna substituta, Yondu criou Peter com dureza, mas também com um amor não declarado que culminou em seu sacrifício final. A relação Peter-Yondu explora temas poderosos de paternidade, redenção e o impacto duradouro de figuras parentais, mesmo aquelas improváveis. Mantis,
com seus poderes empáticos, Nebulosa, irmã de Gamora, e mais tarde Cosmo, o cão telepata, e Ada Warlock expandiram a família dos Guardiões, cada um trazendo suas próprias dinâmicas complexas para o relacionamento com Peter. Nos quadrinhos, aliados como Nova, Richard Rider e Phyla-Vell também desempenharam papéis cruciais na evolução de Peter como líder. Do lado dos Vingadores, Peter desenvolveu uma dinâmica competitiva mas respeitosa com Tony Stark, ambos compartilhando tendências egocêntricas e traumas paternos. Com Thor, a relação oscila entre rivalidade cômica e camaradagem guerreira, especialmente após os eventos de Vingadores, Ultimato, quando Thor brevemente se juntou aos Guardiões. Quanto aos adversários, poucos afetaram Peter tão profundamente quanto Ego, seu pai biológico. A revelação de que seu próprio pai planejava usar Peter como bateria para consumir todos os planetas representou uma traição fundamental que forçou Peter a confrontar questões de legado e identidade. A decisão de lutar contra Ego não foi apenas uma batalha pela galáxia, mas uma rejeição consciente de um legado de poder e imortalidade em favor de sua humanidade. Ronan, o acusador, representou a primeira grande ameaça enfrentada pelos Guardiões como equipe. Seu fanatismo Kree e posse da Joia do Poder quase destruiu Xandar, e a vitória contra ele solidificou a reputação dos Guardiões como defensores galácticos. Thanos, o Titã Louco, impactou Peter tanto diretamente quanto através de seu relacionamento com Gamora e Nebulosa. A perda de Gamora pelas mãos de Thanos desencadeou uma reação emocional em Peter que muitos argumentam ter comprometido a vitória dos heróis em Wakanda. Nos quadrinhos, inimigos como a Igreja Universal da Verdade, a Fraternity of Raptors e os Badon representaram ameaças existenciais que testaram as habilidades de liderança de Peter. O Magus, versão maligna de Ada Warlock, e o Maestro da Ordem, um titã transdimensional, também serviram como oponentes que forçaram Peter a evoluir suas estratégias além de simplesmente atirar primeiro e fazer perguntas depois. Uma categoria interessante de inimigos são os próprios problemas internos de Peter. Seu abandono paterno, o trauma de testemunhar o assassinato de sua mãe, e seus anos como criminoso criaram inseguranças e tendências autodestrutivas que frequentemente sabotam seus relacionamentos e decisões. Estes demônios internos são adversários tão perigosos quanto qualquer vilão cósmico. O que torna as relações de Peter tão fascinantes é como elas refletem sua própria natureza híbrida. Como alguém eternamente dividido entre terra e estrelas, humanidade e poder cósmico, Peter gravita naturalmente para outros seres deslocados e quebrados. Sua capacidade de formar vínculos profundos com seres tão diferentes como uma árvore senciente, um guaxinim geneticamente modificado e uma assassina alienígena verde demonstra sua profunda humanidade. Ironicamente, o mesmo traço que seu pai celestial considerava uma fraqueza, mas que na verdade é sua maior força. Ao longo desta jornada cósmica, acompanhamos a transformação de Peter Quill de um menino traumatizado da Terra a um dos heróis mais amados da galáxia. O Senhor das Estrelas representa algo único no panteão de heróis da Marvel. Um homem comum com falhas extraordinárias que, apesar de todas as suas imperfeições, continua se levantando para defender aqueles que não podem se defender sozinhos. A evolução de Peter Quill é uma das mais fascinantes narrativas de crescimento pessoal no universo Marvel. De ladrão egoísta a líder disposto a sacrificar tudo pelos amigos, seu arco representa a jornada universal de autodescoberta que ressoa com tantos de nós. Embora possa manipular armas avançadas e ocasionalmente canalizar poderes cósmicos, a verdadeira superforça de Peter sempre foi sua humanidade, sua capacidade de amar profundamente, de se importar incondicionalmente, e de encontrar leveza mesmo nas situações mais sombrias. O legado do Senhor das Estrelas continua a evoluir, tanto nos quadrinhos quanto no universo cinematográfico. Com o fim da trilogia original dos Guardiões da Galáxia no MCU, muitos fãs especulam sobre o futuro de Peter Quill. Algumas teorias sugerem que ele poderia explorar mais profundamente suas origens celestiais, talvez descobrindo que ainda possui algum resquício dos poderes que demonstrou quando enfrentou o Ego. Outros acreditam que seu destino está ligado a uma eventual reunião com a variante de Gamora de uma linha temporal alternativa, uma jornada de reconquista que refletiria poeticamente sua busca Lifelon por conexão e pertencimento. Nos quadrinhos, há teorias intrigantes sobre possíveis caminhos futuros. Alguns especulam que Peter poderia eventualmente assumir um papel mais formal na proteção da Terra, trazendo sua experiência cósmica para defender seu planeta natal. Outros imaginam um cenário onde ele poderia ser forçado a assumir o trono de Spartax, confrontando as responsabilidades de liderança em uma escala muito maior do que estava preparado. Uma das teorias mais fascinantes envolve a possibilidade de Peter Quill se tornar um Star-Lord cósmico,
Uma espécie de guardião universal que transcende as limitações físicas para se tornar uma entidade semelhante ao que seu pai Ego era, mas mantendo sua humanidade e compaixão como âncora moral. Esta evolução representaria o fechamento perfeito de seu arco, abraçando finalmente ambos os lados de sua herança. O que quer que o futuro reserve para o Senhor das Estrelas, uma coisa é certa. Peter Quill continuará a cativar audiências com seu humor irreverente, seu gosto musical impecável e sua capacidade de formar famílias entre estranhos. Em um universo de deuses, supersoldados e gênios bilionários, Peter representa o potencial heróico existente em cada um de nós, imperfeito, às vezes egoísta, frequentemente confuso, mas sempre esforçando-se para ser melhor hoje do que foi ontem. Como ele mesmo diria, ao som de uma música clássica dos anos 70 tocando em segundo plano, nós somos os guardiões da galáxia, cara. Enquanto Peter Quill continuar dançando entre as estrelas, sabemos que a galáxia está em boas mãos. Talvez não as mais responsáveis, certamente não as mais organizadas, mas definitivamente as mãos mais humanas que o cosmos poderia esperar.